Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Hora de Passar. Neste programa, nós discutimos técnicas e estratégias que podem levar você a alcançar mais de 80% de acerto nas questões das provas de concurso público de técnico e analista judiciário em até 3 meses de estudo, ainda que você nunca tenha estudado para concurso antes. Meu nome é Leonardo Carvalho e no episódio dessa segunda live nós vamos discutir como medir sua evolução de forma eficiente para os concursos de técnico e analista judiciário. Bom, pessoal, então quero agradecer muito a presença de vocês aqui nessa segunda live e vamos discutir esse assunto que é crucial para a sua aprovação nos concursos de técnico e analista judiciário. Essa live vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos tratar da importância de se medir a evolução dos estudos. Ou seja, nós vamos discutir aqui por que você precisa medir a evolução do estudo para que você consiga passar no concurso tão sonhado. Em segundo lugar, nós vamos também tratar como não se deve medir a evolução dos estudos. Muitos candidatos acham que a metodologia que utilizam é eficiente para a medição da evolução dos seus estudos, mas na verdade a gente vai ver que existem técnicas específicas para fazer essa medição. E em terceiro lugar, nós vamos discutir em que momentos da sua jornada de preparação para concurso público você deve medir essa evolução. Então vamos lá, tratando da primeira etapa dessa live de hoje. Então, qual a importância de se medir a evolução dos estudos? Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que em concurso público não passa quem sabe tudo, passa quem sabe o que cai na prova. Essa frase eu ouvi de um juiz federal que é amigo meu e que realmente impactou muito, porque na verdade o que acontece? Eu conheço muita gente que sabe muito de direito, que sabe muito de língua portuguesa e, na verdade, na hora de fazer a prova, não consegue ter uma boa evolução, porque, na verdade, o que acontece? Apesar dela ter um amplo conhecimento das disciplinas que caem na prova, da disciplina do direito, ela não foca com a devida importância, com a devida atenção, os assuntos que caem na prova. Então, quais são os maiores erros dos candidatos na hora de se preparar para concurso público? O primeiro erro que eu consigo identificar é o seguinte: é iniciar a jornada de estudo sem saber os assuntos mais cobrados na prova. O que acontece? A cada vez mais os editais de concurso público têm exigido uma gama maior de conhecimentos do candidato. E, obviamente, o candidato não terá a mesma proficiência em todas as matérias, né? Eventualmente, uma matéria ele terá um rendimento menor do que em outras matérias exigidas no edital. Então, o que acontece? Ele precisa focar, ele precisa investir o tempo que já é escasso para todo mundo naquelas matérias que são mais cobradas. E de que forma a gente faz essa avaliação? Em outro vídeo deste canal, a gente tratou aqui da importância e da forma de verticalizar o edital. Então, se você tiver interesse em saber como fazer essa identificação das matérias que são mais cobradas na prova, você acessa o nosso canal aqui e haverá um vídeo lá que vai tratar exatamente sobre essa questão. Um segundo erro que eu consigo identificar dos candidatos na hora da preparação para concurso público é iniciar a jornada sem exata noção do seu nível de conhecimento em relação a esses assuntos. E aí, o que gera isso? A pessoa, o candidato, ele começa a estudar tudo de forma desordenada, de forma não planejada e acaba investindo tempo em matérias que ele tem uma proficiência um pouco melhor, quando ele poderia investir esse tempo em focar nas matérias em que ele tem um desempenho pior, porque somente nessas matérias em que ele tem um desempenho pior é que ele vai conseguir um expressivo aumento de acerto das questões de prova. Então, quais são as consequências desses erros dos candidatos? Falta de foco nas matérias com menor rendimento e
a falta de evolução ou evolução lenta do nível de acerto das questões, ou seja, se o candidato já acerta em média 60% das questões, mas quando vai continuar sua preparação durante a jornada de estudo para concurso público, ele insiste em estudar aquelas matérias que ele já sabe ou aquelas matérias que ele tem maior interesse ou maior afinidade, ele não vai conseguir evoluir na sua jornada de preparação. E essa evolução é necessariamente comparativa, ou seja, ele precisa saber quanto acertou no mês passado e saber quanto acertou nesse mês, e necessariamente tem que haver uma diferença positiva nessa evolução, ou seja, ele tem que acertar hoje mais do que ele acertava no mês anterior, porque senão ele acaba ficando estagnado na sua jornada de preparação para concurso público. Então, como o candidato não deve medir a sua evolução, ou seja, muitos candidatos acham que estão medindo a sua evolução de forma correta, quando na verdade apenas estão fazendo algo que todo mundo faz, que é o seguinte: alguns candidatos medem a quantidade de acertos de tempos em tempos, mas não mantêm um registro histórico desses testes. Ou seja, se você não consegue comparar o seu estágio atual de desenvolvimento em todas as disciplinas do seu edital, você não consegue medir a sua evolução. E tem alguns candidatos até que conseguem manter um registro desse histórico de teste, mas eles não detalham esses testes no nível dos assuntos de cada disciplina. O que isso quer dizer? Digamos que esse candidato tenha medido no mês passado o seu desempenho na matéria de língua portuguesa, por exemplo, fez lá um simulado e digamos que ele tenha acertado 60% da prova de língua portuguesa. Só que ele não identifica dentro daquela disciplina de língua portuguesa quais são as matérias em que ele tem um rendimento menor, ou seja, será que ele foi bem em análise sintática? Será que ele foi bem em análise morfológica? Será que ele foi bem na interpretação de texto? Ou seja, ele precisa conseguir estabelecer um raio-x do seu desempenho em cada matéria daquela disciplina, para que então na próxima etapa da jornada da sua preparação para concurso público, ele possa focar nas matérias que ele foi pior, para que então no próximo teste ele consiga evoluir, ou seja, ele consiga acertar mais questões do que no teste anterior. Ou seja, sem base de comparação, pessoal, não há como medir evolução. Você só consegue medir evolução se você sabe como você está hoje e como você esteve anteriormente, ok? Então, como você deve medir a sua evolução de forma eficiente? Uma medição eficiente da nossa evolução durante a jornada de preparação para o concurso envolve duas etapas. A primeira etapa é reconhecer em que momentos devemos medir essa evolução, ou seja, para alguns candidatos é necessário fazer uma radiografia no início da jornada de concurso público, porque ele já carrega alguma bagagem inicial de estudo daquelas matérias. Para outros candidatos, digamos candidatos que nunca tenham estudado para concurso antes, não adianta fazer essa evolução no início da jornada, porque essa medição não vai ser eficiente, e nós vamos ver por que não será eficiente. E reconhecer de que forma nós devemos medir a evolução em cada um desses momentos, ou seja, existe uma forma específica de se medir no início da jornada, existe uma forma específica de se medir a evolução ao longo da jornada de estudo de conteúdo de cada matéria, de todas as disciplinas, e existe também formas específicas de fazer medições durante a fase de revisão do conteúdo estudado. Então vamos lá. Em que momentos nós devemos medir a evolução dos nossos estudos? E aí vai depender da situação em que o candidato esteja incluído. Nós tratamos aqui do seguinte: em geral, há duas situações nas quais os candidatos podem se encontrar no tocante à preparação para concurso público. Uma primeira situação é aquela dos candidatos que nunca estudaram matérias exigidas para concurso antes. E aí nós podemos citar, por exemplo, pessoas que resolveram agora
mudar completamente de nicho profissional. Na minha experiência, eu tenho vários colegas que são dentistas, que são nutricionistas, que são engenheiros, enfim, médicos, que são astrônomos, bibliotecários, enfim, tem uma série de candidatos que, no momento em que fizeram a sua formação, a sua graduação, não pensavam inicialmente em fazer concurso público. E talvez essa seja a sua condição hoje. E quando eles decidem estudar uma matéria completamente diferente, uma gama de matérias completamente diferente da sua formação, é lógico que ele vai estar começando do zero, né? Eu sou um exemplo disso. Há 20 anos atrás, eu não fazia algo que não tinha nada a ver com direito. Eu era formado no curso técnico de Química e fazia curso de Engenharia Química. Ou seja, então, em um determinado momento, lá no final da década de 1990, eu identifiquei que as pessoas que conseguiam emprego na minha área de Química conseguiam como técnico e não como engenheiros. Porque na época a nossa atividade econômica na indústria de base estava muito desaquecida, enfim. E aí a perspectiva de emprego nessa área era muito ruim. Então, a partir desse momento, dessa identificação, é que eu passei a desviar o foco, ou seja, eu precisei primeiro garantir o emprego, a estabilidade do emprego, e por isso eu comecei a estudar para concurso público na área do direito, e aí depois é que eu resolvi mudar de faculdade. Então, eu tranquei a faculdade de engenharia e fiz o vestibular e consegui, graças a Deus, passar no vestibular de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, pessoal, assim como eu conheço muitos candidatos que se encontram nessa situação, ou seja, que precisam mudar o rumo profissional da sua vida, e nesse momento, no momento dessa decisão, obviamente esses candidatos não possuem uma bagagem de conhecimento acerca das matérias que são exigidas no edital. E há aqueles que já possuem alguma bagagem sobre as matérias exigidas no edital. E aí eu posso citar aqui dois exemplos. Por exemplo, pessoas que já estudam há algum tempo para concurso público, e aí eu digo concurso público nas áreas jurídicas, tá? Por exemplo, um professor que estuda para concurso público na área do magistério, muito provavelmente não terão conhecimento algum ou quiçá, apenas na área de língua portuguesa, na disciplina de língua portuguesa, mas não terão, esses candidatos não terão um conhecimento, uma bagagem inicial nas demais matérias de direito, né? Nas noções de direito constitucional, direito administrativo, de processo civil e penal, enfim, do Código de Organização Judiciária do Estado, se ele estiver pretendendo fazer prova para Tribunal de Justiça. E existem outros candidatos que, apesar de não terem feito concurso público antes na vida, já possuem alguma bagagem adquirida durante a formação na graduação em Direito. E aí nós podemos incluir aí, por exemplo, pessoas que se formaram em Direito, que começaram a advogar, mas a gente sabe que hoje em dia a área da advocacia não é uma área muito fácil, né? As pessoas levam em média 5 anos para começarem a ter uma carteira de cliente que lhe permita um fluxo de caixa com base no qual ele consiga manter a sua vida, a sua sobrevivência, a não ser que ele, obviamente, herde um grande escritório, enfim, dos seus pais, de seus parentes, aí o caminho fica mais fácil. Mas essa não é a situação que a gente vê na prática para a grande maioria dos advogados. Então eu conheço diversos colegas que se formaram comigo, que se formaram depois de mim, que se formaram antes de mim, que começaram a advogar, mas logo na sequência começaram a estudar para concurso público, porque na verdade essas pessoas e a grande maioria da população, sobretudo num país como o nosso, precisa da estabilidade no emprego que só o concurso público, que só as carreiras públicas podem oferecer. Então, pessoal, em que momentos cada um desses grupos de candidatos deve medir a sua evolução? Nós vamos tratar primeiramente aqui dos candidatos que se encontram na primeira situação, ou seja, aqueles candidatos que nunca estudaram para concurso da área de tribunais antes. Para esses candidatos, não adianta medir no início da jornada, por quê?
porque seu nível de acerto vai ser muito baixo, muito provavelmente inferior a 50% das questões, e isso pode vir a desestimulá-lo a iniciar os seus estudos. Óbvio, essa pessoa nunca estudou para concurso público, né, nessas áreas de tribunais. Então, as questões que ele eventualmente acertar vai ser no chute ou na intuição. E, na verdade, esse teste que ele fizer não vai representar exatamente a sua condição de conhecimento acerca daquelas matérias, né? Esses testes, então, vão mascarar a sua verdadeira condição a respeito do conhecimento de cada assunto exigido no edital. Então, por isso é que não se recomenda fazer um teste, pelo menos no intuito de medir a evolução ou a proficiência desse candidato no início da jornada, porque ele pode vir a ser desestimulado ou então ele pode vir a acertar questões sobre as quais ele não efetivamente conhece ou não tem um conhecimento necessário para encarar uma prova de concurso público. Ok? Então, pessoal, em que momentos esse candidato deve medir a sua evolução? Esses candidatos que se encontram na primeira situação devem medir sua evolução em 3 momentos. O primeiro momento é imediatamente após o estudo de cada assunto durante a etapa C2. Em outro vídeo desse canal, no segundo vídeo desse canal, a gente abordou aqui de uma forma mais aprofundada a metodologia C2R1 que a gente propõe. O que diz essa metodologia C2R1? Na verdade, durante uma jornada de 3 meses de preparação para concurso público, nos 2 primeiros meses, esse candidato vai estudar o conteúdo do seu edital e no último mês dessa jornada, esse candidato então vai fazer a revisão desses conteúdos estudados por meio de simulados semanais, ok? Então, mas durante a etapa C2, ou seja, durante a jornada de estudo dos conteúdos exigidos no edital, é necessário, condição sine qua non, que ele consiga fazer a medição exatamente no momento em que ele acaba de estudar um determinado conteúdo do edital. Por quê? Quais são os objetivos dessa medição? O primeiro objetivo é medir o nível de compreensão daquele assunto. Claro, se for um assunto sobre o qual essa pessoa nunca tenha estudado, a expectativa é que ele tenha uma dificuldade um pouco maior de compreender aquele assunto, porque o vocabulário jurídico possui determinados termos técnicos que, enfim, podem atrapalhar ou podem dificultar a compreensão do assunto pelo candidato. Então, para esses candidatos que nunca estudaram para concurso antes, pelo menos concurso na área jurídica, eles vão precisar ter uma atenção maior nos estudos que for fazer dos conteúdos cobrados no edital, e muito provavelmente ele vai ter que voltar naquela matéria ou eventualmente aprofundar sobre alguns pontos específicos para que ele possa ter uma compreensão melhor acerca daqueles assuntos. E apenas então no momento de fazer os exercícios é que ele vai conseguir identificar os pontos que não foram muito bem compreendidos, para que então ele consiga voltar lá e identificar aqueles pontos sobre os quais ele não teve uma compreensão necessária. Por exemplo, digamos que o candidato esteja estudando pela primeira vez os remédios constitucionais, né? Ou seja, ele vai estudar o habeas corpus, ele vai estudar o mandato de segurança, ele vai estudar a ação popular. Contudo, existem situações, termos técnicos, que eventualmente podem fazer com que ele não compreenda todo o conteúdo estudado em razão de ser um vocabulário muito novo. E aí, então, nesse momento, ele vai precisar voltar em um desses pontos para que ele consiga, então, compreender melhor, eventualmente até aprofundando em outras fontes de estudo. Por exemplo, se ele estiver estudando numa apostila e a apostila não for suficiente para esclarecer aquele conteúdo, é necessário então que ele procure esclarecer aquela dúvida em outra fonte.
E essa outra fonte pode ser um livro de manual de direito constitucional, pode ser uma videoaula sobre remédios constitucionais, enfim. Ele vai precisar fazer uma busca ativa durante a sua jornada de estudo para que ele possa, então, compreender exatamente todos os pontos daquela matéria estudada. Então, ele vai precisar reestudar esses assuntos antes de passar para o próximo assunto, porque é muito comum o candidato que tem um planejamento de estudo querer cumprir esse cronograma de estudo, e tem que ser assim mesmo. Porém, ele só pode passar para a próxima etapa de estudo de conteúdo caso ele tenha compreendido exatamente o conteúdo estudado no tópico anterior, porque senão ele vai acabar deixando lacunas durante a sua jornada de preparação e que vão fazer falta lá na frente quando ele vier a fazer as revisões e, pior ainda, quando ele vier a fazer a prova. Então, qual é o segundo momento no qual esse candidato que nunca estudou para concurso antes deve medir a sua evolução? Ao final do primeiro e segundo meses da etapa C2. Então, a etapa C2, apenas repetindo, é uma etapa na qual o candidato vai estudar todo o conteúdo do edital em 2 meses, sendo que já ao final do primeiro mês ele vai fazer um simulado sobre todo o conteúdo estudado. E por que é necessário ele fazer essa medição? Primeiro, para ele medir o nível de fixação daqueles assuntos estudados no primeiro mês na sua memória de longo prazo, tá? Eventualmente, digamos que ele tenha estudado metade das matérias exigidas no edital, e quando ele for fazer o simulado referente a essas matérias, ele identificar que o seu aproveitamento é inferior, continua sendo inferior a 50%. Obviamente, então, nesses conteúdos estudados, ele não teve uma compreensão exata de todos os pontos. Ele precisa, ao final desse primeiro mês, ter uma compreensão de pelo menos 60% de todo o conteúdo que ele estudou ao longo desse primeiro mês, para que então ele consiga ter uma compreensão média regular. 60% não garante aprovação em concurso público, e a gente vai ver na sequência como fazer essa evolução, ou seja, como eliminar esse gap entre os 60% e os mais de 80% das questões que são necessárias para aprovação em concurso público. Mas ao final dessa etapa C2, ele precisa, ao longo dessa jornada de estudo de conteúdo, conseguir acertar pelo menos 60% das questões referentes àqueles assuntos já estudados. E, de uma maneira geral, ele precisa também medir a sua evolução em relação a toda a prova, tá? Então, ele vai fazer um simulado de todas as questões e, obviamente, se ele tiver um aproveitamento de, no mínimo, 60% das questões estudadas, ele vai, com certeza, ter um rendimento melhor do que aquele que ele teria se ele nunca tivesse começado a sua jornada de preparação, tá? Mas na comparação com o segundo mês é que ele vai efetivamente medir a sua evolução durante toda a jornada de conteúdo das disciplinas e das matérias exigidas no edital. Então, é o que eu acabei de falar. A expectativa é que o percentual de acerto no segundo mês, ou seja, quando ele já tiver estudado todos os conteúdos exigidos no edital, seja maior do que aquela quantidade de acertos que ele teve no primeiro mês. Então, a expectativa é que esse percentual de acerto após a etapa C2 seja, em geral, algo em torno de 60% de todas as questões. Porque caso ele tenha acertado menos de 60% de todas as questões ao final do segundo mês, certamente em alguns pontos do conteúdo estudado, ele não fez um estudo eficiente, ou seja, ele não fez os exercícios de fixação ao final de cada conteúdo, ou ainda que tenha feito os exercícios de fixação ao final de cada conteúdo, ele não voltou na matéria para identificar os pontos e reestudar os pontos cujas questões ele errou, tá? Então é fundamental
esse retorno às matérias cujas questões ele não acertou, para que ele então possa ir eliminando ao longo da jornada esses gaps, esses intervalos, essas lacunas de conhecimento que ele deixou em aberto ainda. Então, qual é o terceiro momento no qual ele deve medir a sua evolução durante a jornada de preparação para concurso público? Nós falamos aqui em outro vídeo que a metodologia C2R1 compreende 3 meses, sendo que nos 2 primeiros meses ele vai focar no estudo de conteúdo do edital e no último mês da jornada de 3 meses ele vai fazer a revisão do conteúdo estudado, tá? Então, nessa jornada, nessa etapa R1 da jornada de preparação, os simulados passam a ser semanais, porque aí o que acontece? Ele vai ter que fazer ajustes finos naquelas matérias sobre as quais ele ainda continua errando. Então, digamos que o candidato tenha, ao final do segundo mês da etapa de estudo de conteúdo, acertado 60% do simulado que fez ao final lá do segundo mês. Mas ele precisa eliminar essa lacuna que separa ele dos 60% aos 80% de acerto. Então, esse gap só vai ser eliminado se esse candidato for fazendo ajustes finos. E como é que ele vai fazer ajustes finos? Ele vai fazer os simulados, ele vai errar determinadas questões, vai voltar naquelas questões, nos assuntos referentes àquelas questões e ir aprendendo, ou seja, compreendendo pontos específicos daquela matéria sobre o qual ele não estudou de forma eficiente, para que então ele possa, à medida que for avançando na etapa de revisão, ir eliminando essas matérias sobre as quais ele tem errado. Então, nessa etapa que ele vai fazer os ajustes finos para ir alcançando melhorias de 60% rumo aos 80% de acerto das questões. E também ele vai precisar fazer uma evolução geral a cada semana. E por que isso? Porque quando ele fizer esse ajuste fino ao longo de uma semana, ele vai fazer um novo simulado. E a expectativa é que nesse novo simulado ele consiga acertar um pouquinho mais do que acertou na semana passada. Então, se no primeiro simulado da etapa de revisão ele tiver acertado, por exemplo, 62% das questões, no segundo simulado da etapa de revisão é possível que ele já passe para 68%, 67%, enfim. A expectativa é que a cada semana ele consiga evoluir em torno de 5% na sua jornada de preparação rumo aos 80% de acerto. Então é o que eu acabei de dizer, a expectativa é que no início da etapa R1 o candidato acerte em torno de 60% e que ao final da etapa R1, então ao longo de 4 semanas, ele venha conseguir eliminar esse gap de 20%, a fim de que ele alcance os 80% de acerto nas questões das provas de concurso. Então agora nós vamos tratar dos candidatos que se encontram na segunda situação, ou seja, aqueles candidatos que já possuem uma bagagem prévia de estudo sobre os conteúdos exigidos no edital. Para esses candidatos já vale a pena identificar o nível de conhecimento dessas matérias, dessas disciplinas, sobre as quais ele já tem uma bagagem antes, ok? Mas, da mesma forma que os candidatos da primeira situação, ele só deve medir esse nível de conhecimento no início da jornada de preparação para o estudo apenas em relação a essas matérias sobre as quais ele já tem estudado. Por quê? Ou seja, por que não adianta medir o nível de conhecimento das matérias que ele nunca estudou? Porque em relação a essas matérias sobre as quais ele nunca estudou, o seu nível de acerto também vai ser, muito provavelmente, inferior a 50%, o que pode vir a desestimular a estudar essas matérias. E também porque eventuais acertos dessas questões sobre matérias que ele nunca estudou podem vir a mascarar a sua verdadeira condição de aprendizado em relação a essas matérias, porque muitas vezes ele pode ter acertado essas questões ou na intuição ou até no chute, tá? Então a gente vai fazer aqui um outro vídeo
e postar nesse canal, que existem técnicas para a gente chutar certo, mas esse chute certo, ele precisa ser exercido no momento da prova, né? Ou seja, no momento de preparação, o chute não te ajuda, tá? O chute te atrapalha, porque na verdade no momento de preparação é o momento de você errar, porque a partir das questões que você errou é que você vai conseguir identificar aqueles pontos sobre os quais você ainda precisa estudar, você ainda precisa reforçar seus estudos para que então no momento da prova você não precise chutar essas questões. Então, quais são os momentos em que esse candidato que se encontra na segunda situação, ou seja, que já possui uma bagagem prévia de estudo sobre algumas matérias exigidas no edital, em que momentos ele deve fazer essa medição? Aí ele já pode fazer, no início da jornada de preparação, uma medição, mas apenas em relação a conteúdos, as matérias sobre as quais ele já tem alguma bagagem, tá? Seja porque ele já estuda para concurso na área de tribunais ou nas áreas policiais, enfim, para concursos que possuam disciplinas semelhantes, ou então, mesmo para aqueles candidatos que nunca estudaram para concurso antes, mas que já têm uma formação em direito prévia. Quais são então os objetivos de se medir a evolução em relação a esses conteúdos já no início da jornada de preparação? Ele vai precisar, então, medir o nível de compreensão desses assuntos. Então, digamos o seguinte, digamos que um estudante da faculdade de Direito, ele tenha estudado Direito Constitucional lá no 3º e 4º períodos. E depois disso ele nunca mais estudou, né? Digamos que seja aquele candidato que estudava só para fazer a prova, as provas lá durante a faculdade. Tá? Nada de errado com isso, cada um estuda à medida da sua disponibilidade de tempo, enfim, tem gente que trabalha durante o dia e faz faculdade à noite, esse era o meu caso, ok? Então, assim, a gente vai se adaptando à realidade. Né? Por exemplo, no meu caso, eu fiz faculdade de Direito já trabalhando. E aí, obviamente, eu consegui estudar aquela matéria daquelas disciplinas daquele período. Mas, à medida que eu ia evoluindo nos períodos, eu precisava dedicar o meu tempo, que era escasso, às disciplinas daquele período. Então, muitas vezes, aquele conteúdo estudado em períodos anteriores, algumas informações acabavam saindo da minha memória em razão do decorrer do tempo, tá? Tanto é que quando a gente faz a faculdade e depois que faz a faculdade, se a gente não tem o tempo para dedicar ao estudo contínuo de todas as matérias, e isso muito provavelmente acontece com aqueles candidatos que não precisam trabalhar durante a jornada de graduação, eles acabam precisando fazer um cursinho para que eles consigam fazer uma revisão geral de todas as matérias, ok? Mas então, esses candidatos, eles precisam medir o nível de compreensão desses assuntos, ou seja, o que eles têm de conhecimento sobre esses assuntos sobre os quais ele já estudou algum dia, para que então ele possa identificar aquelas matérias em que ele precisa fazer um novo estudo de conteúdo, até porque o direito é muito dinâmico, ou seja, tem muitas alterações legislativas. É possível que o candidato, por exemplo, tenha se formado ainda na época do CPC de 1973. E agora, quando ele começa a estudar para concurso público, com a modificação do CPC em 2015, houve mudanças profundas no sistema processual civil. Então, praticamente, ele vai precisar reestudar toda a matéria. E aí o que acontece? Aquelas matérias sobre as quais ele tiver um aproveitamento inferior a 60%, nessas matérias ele vai precisar focar novamente em reestudar o conteúdo, porque o seu aproveitamento está aquém daquilo que seria necessário para que ele possa então considerar que ele precisa apenas fazer uma revisão, ou seja, ele precisa reestudar o conteúdo. E os assuntos cujo nível de acerto seja superior a 60%, ele pode então deixar para fazer uma revisão desses assuntos, ou seja, ele já tem uma bagagem suficiente que permita a ele ter uma compreensão mediana sobre o assunto. Então, a partir de 60%, então ele já pode
fazer os ajustes finos na etapa R1, ou seja, na etapa de revisão, para sanar dúvidas pontuais, para que ele possa então conseguir alcançar o nível de 80% de acerto nas questões dos simulados. Qual é o segundo momento então no qual esses candidatos devem medir a sua evolução? E a partir então desse segundo momento, tudo que eu falar aqui vai ser reprodução daquilo que a gente já falou em relação aos candidatos que se encontram na primeira situação. Ou seja, tanto candidatos que nunca estudaram para concurso antes, quanto candidatos que já estudam para concurso público há algum tempo ou que já têm uma formação em direito, ele vai precisar medir a sua evolução imediatamente após o estudo de cada assunto durante a etapa C2, ou seja, durante os 2 meses de estudo de conteúdo. Por quê? Porque tanto os candidatos que nunca estudaram para concurso antes, quanto esses candidatos que já possuem uma bagagem prévia, eles vão precisar estudar determinados conteúdos exigidos no edital. Com quais objetivos? Medir a compreensão daquele assunto estudado, identificar os pontos que não foram bem compreendidos e reestudar aqueles assuntos, ou seja, pontualmente aquelas questões dos assuntos estudados sobre as quais ele errou questão nos seus exercícios de fixação, para que então ele possa sanar imediatamente as dúvidas pontuais sobre aquele assunto. Mais uma vez, ele só pode passar a estudar um novo assunto quando, após ele fazer os exercícios de fixação referentes àquela matéria, ele vier a reestudar pontos sobre os quais ele errou esses exercícios de fixação. Porque senão ele vai carregar para frente as lacunas referentes a essa matéria. Então, muito provavelmente, se ele não fizer esse reestudo de conteúdo, lá na frente, ao final do segundo mês, ele provavelmente não vai conseguir acertar pelo menos 60% das questões do simulado. Então, qual é o terceiro momento em que esses candidatos que se encontram nessa segunda situação devem fazer a medição da sua evolução do estudo? Assim como os candidatos que se encontram na primeira situação, eles vão precisar fazer 2 simulados. Um primeiro simulado ao final do primeiro mês de estudo de conteúdo e um simulado ao final do segundo mês de estudo de conteúdo. Com quais objetivos? Para medir o nível de fixação dos assuntos na memória de longo prazo, ou seja, esses simulados vão identificar se aquele candidato ainda consegue compreender conteúdo que estudou um mês atrás. O segundo objetivo dessa medição, nesse momento, é medir o nível de evolução geral, ou seja, ele precisa comparar como ele foi ao final do primeiro mês da jornada de estudo de conteúdo com o seu rendimento no segundo mês. E a expectativa é que no segundo mês de estudo de conteúdo ele já tenha acertado um nível maior de questão do que ele conseguiu acertar ao final do primeiro mês da etapa de estudo de conteúdo. E aqui o slide está errado. Então, qual é o quarto momento em que o candidato que se encontra na segunda situação, deixa eu voltar aqui, que se encontra na segunda situação. E que situação é essa? Aquela situação em que o candidato já possua uma bagagem prévia de estudo de conteúdo. Ele vai precisar fazer um simulado a cada semana da etapa de revisão. Tá? E com quais objetivos? Identificar aqueles pontos que ele ainda continua errando, para reestudar aqueles pontos específicos e na semana seguinte já não errar mais as mesmas coisas, ou seja, fazendo ajuste fino. Medir a sua evolução geral a cada semana, ou seja, só repetindo aqui, então ao final da etapa C2, esse candidato já deve conseguir acertar algo em torno de 60%, tá? E ao final da etapa R1, ele já deve conseguir acertar acima de 80%.
tá? Mas entre esses 60% e 80%, existem 4 semanas para que ele possa ir eliminando esse gap. Então, muito provavelmente, ao final, no primeiro simulado da etapa R1, ele vai acertar algo em torno de 63%. Na segunda semana, ele já pula para 68%. Na terceira semana, ele já pode pular para 73%. E na quarta semana, ele pode chegar aí a 80% de acerto das questões dos simulados. Ok, pessoal? Então, esse era o conteúdo da parte 1, tá? A gente vai dividir essa live em 2 partes, para não cansá-los, porque a gente já tem aí 42 minutos de live. Então, essa segunda parte, se a gente falasse na live de hoje, ia ficar muito extensa e provavelmente você que está nos acompanhando não tem essa disponibilidade de tempo ou acaba ficando muito enfadonho. Mas na segunda parte dessa live, que nós vamos fazer na próxima terça-feira às 9 horas da manhã, nós vamos discutir os seguintes assuntos. Nós vamos ver como medir a evolução desses estudos, ou seja, a gente falou nessa primeira live sobre os momentos em que a gente vai fazer essas medições, e nessa segunda parte nós vamos ver como medir a evolução dos estudos, ou seja, eu vou mostrar aqui para vocês como fazer as planilhas de medição, enfim, diversas outras dicas de como você medir a evolução dos estudos de forma eficiente. Vamos também falar sobre por que investir tempo nisso, né? A importância de fazer essa medição da forma como a gente está propondo aqui. E também nós vamos falar de como continuar evoluindo, mesmo após a jornada de preparação de estudo de 3 meses, e ainda que você tenha conseguido alcançar 80% de acerto das provas dos seus simulados. Porque, como eu disse, 80% torna você competitivo, ou seja, você já passa a ter chance de ser aprovado em um desses concursos. Mas, obviamente, se você consegue acertar acima de 90%, aí você praticamente garante a sua vaga no concurso desejado. Ok, pessoal? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, dê o seu like aqui, se inscreve no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos. E é isso aí. Foi um grande prazer estar aqui com vocês nessa nossa segunda live. E eu espero você na nossa próxima live de terça-feira. E lembrando, amanhã nós teremos uma live no Instagram, né? Vai ser a nossa primeira live de perguntas e respostas. Então, se você tiver interesse em fazer alguma pergunta e interagir pessoalmente comigo, entra lá na nossa live do Instagram amanhã às 9 horas da manhã, manda a sua solicitação de dúvida, o seu comentário, que aí a gente vai responder ao vivo as suas dúvidas. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.